Bom dia a todos e a todas. Eu confirmo a transmissão através da rede Alesp, pelo chat do Zoom, publicamente, também na TV Alesp. Havendo número regimental, eu declaro aberta a 28ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída de número 24 de 2020, com a finalidade de apurar irregularidades nos contratos de quarteirização praticados nos convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes firmados pelo governo do Estado de São Paulo com o terceiro setor. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados, ao qual passo a fazer a chamada nesse instante. Nobre deputada Janaína Pascoal. Presente, presidente. Presente a nobre deputada Janaína Pascoal. Nobre deputado José Américo. Nobre deputado Vinícius Camarinha. Presente, senhor presidente. Um bom dia. Bom dia, obrigado, Vinícius, pela sua presença. Nobre deputada Analice Fernandes, nobre deputado Tiago Auríquio, nobre deputado Wellington Moura, nobre deputado Sérgio Vitor. Presente, presidente. Presente, nobre deputado Sérgio Vitor, nobre deputado Alex de Madureira, nobre deputado José Américo, nos ouve agora? Está fechado o som, excelência. Som de vossa excelência. Presente, senhor deputado. Presente, nobre deputado José Américo, havendo número regimental, eu solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, presidente. Pela ordem, a nobre deputada Janaína Pascoal. Pleiteio a despeito da leitura da ata, excelência. Regimental a solicitação de vossa excelência, fica dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Vamos diretamente para a ordem do dia, que consta de 2 itens. Receber a pedido do Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira, diretor-presidente da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, SPDM, para tratar de assuntos pertinentes ao objeto dessa CPI. E temos também o item número 2, que é apresentar e discutir e deliberar o relatório final dos trabalhos desta CPI. Então, vamos diretamente ao item número 1, agradecendo desde já Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira, que vem acompanhado do Dr. Mancini, do Dr. Ferraro e também do Dr. Manuel Girão. Logo faremos a apresentação. Já antecipo mais uma vez aqueles que desejarem fazer a inscrição para questioná-los, o que façam através do chat. E, doutor Laranjeira, agradecer a sua presença aqui. Normalmente, o senhor já tem vindo e contribuído em outras CPIs da casa, trazendo o seu conhecimento. Normalmente, a gente passa aqueles que aqui vêm um tempo de até 10 minutos, para fazer a apresentação, explanação, a apresentação de quem os acompanha, né, nessa audiência que foi solicitada por vossa senhoria. E já fazer um breve relato do que ocorreu, do fato que nós temos a discutir, os esclarecimentos, e depois eu vou passar a palavra para o deputado Zé Américo, que solicitou e fez alguns questionamentos que os senhores já responderam, saber dele se ele tem mais algum questionamento, e depois vem as inscrições daqueles deputados que desejarem questionar vossas senhorias. Então, passo a palavra ao senhor, desde já desejando saúde, soubemos que o senhor ficou também adoentado, contraiu aí o vírus do coronavírus, estava numa UTI, graças à ciência, à tecnologia, a Deus, o senhor está aí, a sua palavra. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelas palavras, né? A gente passa um período difícil aí da parte de saúde, mas felizmente a gente acredita na medicina. Eu sou uma testemunha viva da medicina de boa qualidade que acaba superando aí o vírus, e eu estou aqui, graças a Deus,
vivo e com saúde, né? É por isso que da semana passada eu não pude participar aqui da CPI, e a gente sabe que, né, para nós é sempre um prazer poder prestar esclarecimentos da SPDM. A SPDM, a gente, na essência, né, nós somos uma instituição de 87 anos, pré-SUS, né, pré-contratos de gestão, né, então nós estamos já na prestação, na filantropia há muitos anos, né. Eu gostaria de falar rapidamente, quer dizer, e das perguntas que nos chegaram em relação à característica do próprio Hospital São Paulo. É importante a gente salientar que, desde o começo, desde 1933, o Hospital São Paulo, e até hoje, o Hospital São Paulo é uma instituição filantrópica particular, né? Até 1956, a própria Escola Paulista de Medicina, que era junto com o Hospital São Paulo, eram entidades particulares. A partir de 1956, o governo federal tornou a Escola Paulista de Medicina uma instituição federalizou a escola médica. Se felizmente ou infelizmente, o Hospital São Paulo continuou uma entidade privada, tanto que sem fins lucrativos. É uma filantropia sem fins lucrativos. Tanto que doou uma parte do seu patrimônio para a constituição da Escola Paulista de Medicina, que virou uma escola federal que depois se transformou na Universidade Federal de São Paulo. Essa dicotomia, né, nos assombra até hoje, né, de qual é a característica do Hospital São Paulo. Então, posteriormente, o Hospital São Paulo e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, o Hospital São Paulo é a essência, né, da SPDM, né? E o contrato, né, os contratos do Hospital São Paulo, apesar de a SPDM termos vários contratos de gestão, o que caracteriza as organizações sociais, o Hospital São Paulo não tem contrato de gestão à semelhança de vários hospitais da rede da SPDM. Então, como o Hospital São Paulo tem uma sede própria, né, o prédio do Hospital São Paulo é de uma filantropia sem fins lucrativos, você não pode fazer um contrato de gestão num prédio próprio. Caracteristicamente, o contrato de gestão é feito num prédio governamental em que a entidade faz a gestão, né? Então, o contrato do Hospital São Paulo é direto com o SUS via a Secretaria Estadual de Saúde. É um contrato de prestação de serviços. Então, quando o Hospital São Paulo executa serviços, né, que é um hospital terciário, secundário, né, ele presta serviços, né, o SUS, utilizando a tabela SUS, ele paga posteriormente ao Hospital São Paulo pelos serviços prestados. Muito semelhante às Santas Casas, né? E a gente sabe que a tabela SUS está defasada há mais de 15 anos. Né? Então, parte do problema do Hospital São Paulo, a semelhança de muitas Santas Casas pelo Brasil inteiro, é um contrato de prestação de serviço. Esse detalhe é fundamental, né? Porque a SPDM, nós temos vários contratos de gestão, que cada um deles tem o seu contrato, tem o seu CNPJ, e esse dinheiro não se mistura. Então, nós não podemos pagar nada do Hospital São Paulo com um contrato de gestão, sei lá, de Sorocaba, do Pirajussara, de Diadema. Esses contratos absolutamente não se misturam.
que isso às vezes é complexo saber que os dinheiros, cada hospital que tem um contrato de gestão fica com o seu dinheiro independente, tem uma prestação de conta no Tribunal de Contas do Estado, a própria Secretaria, é um contrato autônomo. O Hospital São Paulo, diferente desses contratos de gestão que nós estamos falando, ele tem um detalhe fundamental, né, que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, privada, que faz prestação de serviços para o SUS via secretaria, um repasse que é efetuado pela Secretaria Estadual de Saúde contra a prestação de serviço. Então, é um dinheiro que acaba sendo... tanto que nós não somos auditados por esse dinheiro pelo Tribunal de Contas do Estado, como todos os contratos de gestão, que é o dinheiro que as Santas Casas também não são auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado, porque é um serviço de prestação, prestação de serviço. E aí é contra a prestação de serviço. Então, esse detalhe é importante. É por isso que, em muitas ocasiões, nós, como as Santas Casas, temos que recorrer a empréstimos bancários, porque pela insuficiência da tabela SUS. Então, essa é a questão mais... Nós poderíamos simplesmente não recorrer a bancos e pararmos a assistência, o que aconteceria com a maioria das Santas Casas no Brasil. Não é à toa que a maioria das Santas Casas estão endividadas, né? E o próprio governo regularmente oferece linhas de créditos para as Santas Casas, porque sabe que a cultura das Santas Casas, como a cultura do Hospital São Paulo, é uma cultura de prestação de serviço. O Hospital São Paulo é um dos poucos hospitais na cidade de São Paulo que tem um pronto-socorro porta aberta. O que significa ter um pronto-socorro porta aberta? Nós aceitamos tudo, né? Todas as pessoas doentes e as pessoas muito graves, né? Muitos hospitais, como o próprio Hospital das Clínicas, se protegem e faz sentido do ponto de vista organizacional de fazer uma triagem pré-Hospital das Clínicas. O Hospital São Paulo, pelo contrato que a gente tem com a Secretaria de Saúde, é um hospital porta aberta. Então, para se gerenciar um pronto-socorro porta aberta, é muito difícil. Não é à toa que nossos déficits são constantes, porque quando os hospitais da periferia de São Paulo ou da própria organização não aceita as pessoas graves e que requerem o cuidado terciário, né, contrato complexo, acaba parando aqui no Hospital São Paulo, que tem uma cultura institucional de aceitar esses casos graves. Tanto que nos casos de Covid que a gente, o Hospital São Paulo fez aí nesses últimos muitos meses, né, os nossos casos chegam muito graves, né, e o custo, né, nós temos essa informação, os custos das pessoas de Covid que ficam graves. Eu só fui um deles, né? Fiquei grave, eu custei uma barbaridade para estar saudável, e isso acontece, e o Hospital São Paulo faz essa prestação de serviço. Só que isso dá prejuízo. Tivemos prejuízos como o Covid, né? Outros hospitais podem não ter tido prejuízo por Covid, mas nós tivemos 4,5 milhões só de prejuízo com os pacientes de Covid. Então, desculpa ter me alongado, mas tentar dar essa visão mais ampla. E a nossa relação com a Unifesp, ela é mediada por um acordo de colaboração, né, que já está vigindo há vários anos e foi renovado, né, e por isso que o doutor Manuel Girão, né, está presente hoje aqui, que é o diretor da Escola Paulista de Medicina e é o presidente desse conselho estratégico do Hospital São Paulo.
Então, o Hospital São Paulo ele tem vários níveis, né, de controles, né? Nós temos um setor de compliance, que é a SPDM, talvez o setor de compliance da área de saúde mais organizado seja a SPDM, que tem um livrinho nosso aqui que nós vamos enviar para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós somos muito orgulhosos de termos começado e termos desenvolvido o setor de compliance de toda a SPDM. Mas é uma grande satisfação que nós temos, nós não somos um hospital isolado, nós temos essa parceria com a Escola Paulista de Medicina e temos o privilégio de ter o diretor da escola aqui conosco hoje, fazendo parte do Conselho Estratégico do Hospital São Paulo. Então, o Hospital São Paulo ele opta por uma assistência de qualidade e que muitas vezes acaba passando, né, pela própria qualidade que a gente faz, né, é muito acima da tabela SUS, e nós pagamos um preço alto por isso, né, de prestarmos uma assistência, né, que eu insistiria disso, que não é um detalhe, né, que ter um pronto-socorro porta aberta, né, não é um detalhe institucional. Nós poderíamos simplesmente fecharmos a porta aberta do Hospital São Paulo, mas que deixaríamos a nossa população a descoberto e regularmente o Conselho Estratégico do Hospital São Paulo e a própria história do Hospital São Paulo, nós não conseguimos fazer isso de fechar o pronto-socorro de nenhuma situação. Então, eu acho que essa é, por um lado, a essência de uma parte dos nossos problemas, mas tem a essência da parte dos nossos controles internos, né? Sem falar de outros controles que a gente acaba submetendo. Né? Não somos uma instituição sem controle, e mesmo da parte dos empréstimos que a gente tem auditorias independentes que aqui na SPDM, no Hospital São Paulo, né, nós temos, isso é público, né, nós temos todas as nossas prestações de contas, tem a publicidade, nós não somos uma entidade que se volta para si mesmo e as nossas decisões não se tornam públicas. Eu, como diretor-presidente, eu sou professor de psiquiatria, né, essa é a minha tarefa principal, né, mas como os professores titulares da Escola Paulista de Medicina são os sócios da SPDM, eu estou transitoriamente como diretor-presidente da SPDM, com muito orgulho, e acho que essa tarefa é muito nobre da minha parte, nesse momento da minha carreira profissional, porque eu acredito na manutenção de uma instituição que presta serviços ao SUS de altíssima qualidade, né? Não é à toa que nós somos convidados regularmente para prestarmos serviços, nós desenvolvemos tecnologia do serviço público, né? Eu acho que nós estamos desenvolvendo agora essa compliance, nós temos uma instituição que nós queremos manter nos próximos 80 anos, no mínimo, né? Não estamos aqui para fazer no curto prazo, nós estamos uma instituição, a minha função aqui é garantir que a nossa instituição permaneça no SUS, nós somos pré-SUS, né, mas nós acreditamos no SUS por muitos e muitos anos, e por isso que nós prestamos contas, quer seja a CPI, nós prestamos contas, nos orgulhamos de prestar contas e termos as nossas contas com uma justificativa sempre muito consistente. Podemos discordar daquilo ali, mas a nossa prestação de contas é sempre muito consistente, quer seja em termos de salários, né, em termos nós não pagamos, teve acusações de pagarmos salário, nós temos todos os controles, né, essas informações são públicas, né, nós já divulgamos todos os salários da SPDM, sem os nomes, né, já fizemos isso para várias órgãos de controle, nós não temos problemas em prestar contas. Eu gostaria de salientar, e desculpa de estar me alongando, né, e tem os membros da CPI que tenham perguntas, teremos o maior prazer de responder, quer seja, se eu puder ter as informações, responder aqui na hora, ou se a gente tiver
a oportunidade de responder com toda a documentação solicitada pelos membros da CPI. Talvez pararia aqui e deixaria aos membros à vontade aí de perguntar o que for necessário. Estamos absolutamente disponíveis. Obrigado, doutor Ronaldo Ramos Laranjeira, presidente da FP BM, diretor-presidente. Eu passo a palavra ao deputado José Américo, que é autor de um requerimento de ofícios, para que ele possa fazer esses questionamentos, e registro desde já também a presença, desde já não, já faz algum tempo, mas eu quero registrar a presença do nosso deputado Thiago Auri, que já está conosco, acompanhando toda a questão. Ele que é o relator, já encaminhou a todos os senhores, eu passei pelo Zap, assessoria também, o seu relatório, a formatação de um relatório para que haja uma discussão depois Não grita! Depois de ouvir o doutor Laranjeira. Passa a palavra ao deputado José Américo. Obrigado, presidente. Está me ouvindo bem? Ouvindo muito bem, senhor. Eu queria me solidarizar aí com o doutor Ronaldo pela sua doença, pelo Covid. Dizer que ficou muito feliz que tenha se restabelecido. A gente não sabia disso, né? Na semana passada não estávamos sabendo disso. Queria saudar também o doutor Nassim, o doutor Ferraro, todos vocês. Acho que o ofício que foi enviado para nós pela SPDM é um ofício bastante esclarecedor, bastante completo, né? Acho que resolve grande parte dos problemas, mas ainda me resta duas dúvidas, que é a seguinte. A primeira delas é o seguinte, se o hospital... Bom, primeiro eu queria dizer que esclareceu muita coisa para nós o ofício, né? Por exemplo, o texto do... Nós estamos tendo um problema de transmissão com o nome do deputado José Américo. Vamos ver se ele retorna aqui ao áudio. O sistema de internet é problema. Mas, doutor Ronaldo, ele vai entrar de novo. Ele está entrando de novo. Ele está fazendo... O deputado José Américo estava fazendo um questionamento ao doutor Laranjeira, da SPDM, e o sinal foi cortado. Agora o deputado José Américo está voltando. Voltou, excelência. Voltou. Palavra. Então, dizer que, para mim, então, várias coisas ficaram claras. Aquele texto inicial era um texto que o advogado fez, eu acho um texto muito impreciso, né, imperfeito. Ele, ao invés de esclarecer, ele queria, talvez, ditar algumas normas para a CPI, né? Por isso que eu até tinha dito naquele dia, porque o texto, viu, doutor Ronaldo, irritou um pouco os membros da CPI pela sua falta de esclarecimento e um pouco de petulância do advogado. Eu até falei, olha, eu acho muito melhor o doutor Ronaldo aqui, só nem mandar texto escrito, ele vai esclarecer para nós muito melhor, ou o doutor Nassim, não tem problema nenhum, né? Bom, de qualquer forma, o novo texto que foi assinado pelo senhor, doutor Ronaldo, acho que está muito bom, está muito esclarecedor. Bom, eu tenho duas questões e depois tem uma outra prosaica que eu preciso colocar, mas duas questões. A primeira é a seguinte, vocês não conseguiram, para o Hospital São Paulo, a ajuda de reestruturação, aquela ajuda do governo federal, aquele financiamento para a reestruturação dos hospitais escola. Aí vocês dizem, né, o texto diz que receberam isso via Unifesp e repassou para o Hospital São Paulo. Essa triangulação é alguma coisa legal? É possível isso? Foi feito de forma transparente? Esse é o primeiro questionamento que eu tenho. O segundo, se o Hospital São Paulo é tão, digamos assim, tão deficitário, e eu não tenho nenhuma dúvida que o senhor está falando a verdade, né, que é deficitário, é problemático, e agora acho que tem a tendência até piorar, como é que o Hospital São Paulo consegue pagar, vai conseguir pagar o custo do empréstimo, que é pesado, né? 2 milhões por mês, são 24 milhões por ano, é uma coisa pesada para um hospital deficitário.
Então, são basicamente essas duas perguntas. Uma terceira é um outro assunto que eu falo depois que terminar aqui, eu quero chamar a atenção do senhor para isso, e que diz respeito à questão dos advogados da SPDM. Eu também aceitei o esclarecimento que me foi dado, o esclarecimento que me foi dado sobre a questão dos advogados, em relação ao doutor Nassini, entendi, mas eu tenho uma outra pergunta a fazer, mas vou fazer no final. Então, por enquanto, essas duas questões. Bom dia a todos. Professor, deputado Zé Américo, eu agradeço a pergunta do REUF. Agradeço, porque o REUF foi uma batalha muito grande que nós, em governos anteriores, a gente teve com o governo federal, especificamente MEC e Ministério da Saúde, para dar esse suporte. E foi criado um programa assim. Foi criado um programa e chamava REUF. No governo do presidente Lula foi criado. E isso foi muito bom para todos os hospitais federais conveniados ou próprios das universidades federais de São Paulo. Foi muito bom, ele chamou de REUF. Tinha uma metodologia de distribuição, fundamentalmente de produção. O nosso hospital é um dos maiores, junto com o HC de Porto Alegre, então produzia muito, ensinava muito, tinha muita residência, e tem ainda, né? Portanto, recebia, e era muito importante, para o senhor ter uma ideia, o REUF representava, porque ele foi extinto, para nós, 30 milhões de reais por ano. E eu queria aproveitar para dizer, deputado, que 2018, 2019 e 2020, nós não recebemos isso. Ou seja, 90 milhões de reais que a gente ficou sem receber. Esse recurso, deputado, ele entra na universidade. A universidade faz reformas ou compra insumos para a atividade de ensino e assistência. Então, é isso que está... Ele não tramita um recurso do Hospital São Paulo, entidade filantrópica. Então, é assim que acontece a transferência de recurso. Não há uma transferência do recurso propriamente dito para nós, através de um convênio, por exemplo, né, como poderia ser, e nós executarmos e prestarmos conta. Ele é executado integralmente na autarquia federal. E sim, a gente recebe, seja lá, sei lá, o soro, um antibiótico, ou um equipamento para o atendimento não só dos pacientes, como o campo de estágio de residentes e alunos da Escola Paulista de Medicina e Escola Paulista de Enfermagem. Eu não sei se eu esclareci o senhor da pergunta do trâmite. E é legal, isso é legal. E é absolutamente legal isso, porque quem recebe é a União. Nós temos também, deputado e deputados, existe um termo de cooperação entre o Hospital São Paulo, né, a SPDM, e a Universidade Federal de São Paulo, que faz com que os professores, os residentes, equipamentos, integrem aqui o corpo do hospital para a finalidade de ensino e pesquisa. E há, em contrapartida, uma sessão de uso compartilhado, né? Chama sessão de uso compartilhado da estrutura física para a Unifesp. Tudo bem. Segundo. Qual que é a segunda? Segundo é sobre o Hospital São Paulo deficitário. Como o Hospital São Paulo deficitário, deputado Zé Américo, eu também agradeço a pergunta. E até chamo a atenção a toda essa nobre casa, a Assembleia Legislativa, para isto. E aí eu não falo só do Hospital São Paulo, estou falando de todos os hospitais que trabalham com o Sistema Único de Saúde, que há décadas tem um financiamento inadequado, há décadas. Então, histórias na mídia ou em processo, vocês veem que os hospitais
principalmente os hospitais de ensino, porque ele tem duas missões adicionais do que assistência, que é ensinar e produzir conhecimento, eles têm ao longo do tempo. O item importante, doutor Zé Américo, é, por exemplo, o 13º salário. O 13º salário é um item que se repete todo ano. O dissídio coletivo dos seletistas se repete todo ano e não há um correspondente aumento no contrato do Hospital São Paulo, como há nos contratos de gestão. Nós não temos isso. Então, isso vem acumulando. Fora isso, doutor Zé Américo, a tecnologia avança, os remédios ficam mais caros, então a equação é muito difícil. Nós temos, sim, esperança de pagar. Nós temos margem consignada lá no Fundo Nacional de Saúde para pagar isso. E nós estamos em constante conversa com o nosso gestor local, no caso, a Secretaria do Estado da Saúde, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, para que retorne o nosso financiamento e, principalmente, retorne o REUF. Fala do empréstimo. Doutor Ferraro. O empréstimo, só uma coisa, assim, a garantia desses empréstimos, o próprio Ministério da Saúde, com a anuência da Secretaria Estadual da Saúde, faz o que a gente chama empréstimo consignado SUS, né? Que, então, assim, não é que nós vamos fazendo empréstimos sem lastro e sem conhecimento do Ministério da Saúde ou da própria Secretaria da Saúde. O nosso próprio dinheiro, quando vai vir, né, ele já tem uma parte que vai ser pago nesse empréstimo. Então, não é dinheiro público. Acho que é importante esse conceito. Como o dinheiro é contra a prestação de serviços, ele deixa de ser público no momento em que o dinheiro público ele paga a assistência de uma entidade privada, como são as Santas Casas, são entidades privadas, né? Então, o dinheiro, a partir do momento que ele foi usado para pagar serviços, ele deixa de ser público e passa para uma entidade privada, como a Santa Casa, ou hospitais e escolas, que, através esse dinheiro, então, a gente pode usar para pagar esses empréstimos bancários. Lógico que para nós é péssimo, né? A gente gostaria de não ter dívida nenhuma, né? Não precisaríamos ter pego o dinheiro para pagar o 13º nessa semana. Nós estávamos até sexta-feira para conseguir dinheiro para pagar o 13º do Hospital São Paulo. Então, para nós, se a gente pudesse ter um orçamento compatível com a nossa complexidade, a última coisa que a gente gostaria de fazer é nos endividar. Mas eu gostaria de assegurar à CPI que nenhum desses empréstimos, nem o pagamento desses empréstimos são ilegais. São absolutamente legais. Quem faz o endosso desses empréstimos é o próprio Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde, através do empréstimo consignado SUS. Né? Não tem absolutamente nada ilícito. Felizmente ou infelizmente, mas assim, a gente não faz nada errado, né? Mas temos esse empréstimo bancário. Qualquer empresa, qualquer organização social como a nossa, se a gente pudesse não ir para o banco, seria ideal, né? Mas entre não ir para o banco e não pagar o 13º, né? Ou não pagar, nós temos vários problemas, aluguéis atrasados, fornecedores atrasados, nós temos isso, né? Então, mas em relação aos funcionários e aos impostos, né, nós não podemos parar de pagar impostos, porque teria um custo da gente perdermos a nossa filantropia, né? Então, só entre impostos e 13º é que sustenta aí essa dívida. Doutor Ronaldo, eu me sinto esclarecido com a sua explicação. Eu acho que foi bastante claro. E essa consignação que o Ministério dá
da saúde que a secretaria permite, eu acho que resolve o problema da coisa do empréstimo. Para mim está bastante claro. Eu vou aproveitar a oportunidade, doutor Ronaldo e doutor Nassim, para tratar de um caso que eu venho conversando com vocês há mais ou menos um ano, que diz respeito ao Hospital Serraria, que diz respeito a advogado e a autor de ação. Eu fui conversar com vocês, eu mandei um pedido de informação, né? Depois eu fui conversar com vocês sobre um processo que os médicos do Hospital Serraria estariam entrando contra uma mãe. E eu procurei vocês. Aí vocês disseram que os médicos entraram com a ação, que não tinha jeito e tal. Eu perguntei sobre os advogados também, e por escrito. Vocês disseram que não podiam falar dos advogados. Eu descobri recentemente que quem está movendo a ação não era, como vocês me disseram, os médicos. Quem está movendo a ação é a SPDM. É a SPDM que está movendo a ação contra uma mãe, né, que fez denúncia contra o hospital, etc. Né? Bom, só queria dizer que fiquei um pouco incomodado com isso. Eu vou mandar depois para o seu telefone uma cópia porque a juíza ela remarcou a audiência com a mãe agora para o dia 10 de dezembro. E quando a juíza fez, ela mandou como autor da ação a própria SPDM e os advogados também, advogado da SPDM. Né? Então, eu levei um susto, porque vocês insistiam que era uma coisa dos médicos, tal, não quiseram me falar sobre quem pagava os honorários, etc. Né? Então, eu queria só dizer para o senhor que achei muito estranho isso. Não sei se a SPDM pode mover uma ação desse tipo, mas, de qualquer forma, ela está movendo. Né? Eu vou tomar as providências junto ao Ministério Público, ver o que é possível fazer, porque eu acho estranho isso. E vocês não me disseram que era a SPDM que estava movendo a ação. Deputado? Sim. É Nassim. Oi, Nassim. Eu fui me apropriar desta questão que o senhor está colocando. Do ponto de vista médico, a gente lamenta muito o evento que ocorreu. Do ponto de vista médico. Do ponto de vista médico, tudo bem, não vou entrar no médico. Isso. Houve essa iniciativa no entendimento dos médicos e da direção local do hospital, porque havia uma fala muito contundente da mãe, com adjetivos muito pesados contra o hospital e contra os médicos. E se resolveu mover uma ação. O dinheiro não foi pago com o dinheiro do hospital, os advogados. A SPDM não foi pago o dinheiro da SPDM? Do contrato de gestão, não. No contrato de gestão, não. Inicialmente houve, e nós fizemos devolver esse recurso. Então, do dinheiro não tem nada do contrato de gestão que pague isso. Tem esta nova assembleia, essa nova audiência, deputado, que está marcada para daqui, acho que 10 dias, se não me engano, em que eu solicitei, depois da anuência da direção da SPDM, solicitei ter em vista toda a sua preocupação com esse caso, de que se encerrasse esta ação contra a mãe. Então, a orientação é que nesta audiência se chegue num acordo ali para que se encerre essa audiência, se encerre nesta audiência qualquer ação contra a mãe. No sentido de apaziguar, eu acho que a mãe, ela tem lá, ela faz é muito angustiante ter perdido o filho, ela tem uma reação muito explosiva, mas eu entendo que já passado esse tempo, já após nós termos conversado e entendido aí a sua preocupação, nós solicitaremos que na audiência os médicos e a direção local abandone ou peça para encerrar o processo. Pois não, doutor. Bom, queria, em primeiro lugar, agradecer a sua compreensão, dizer que, do ponto de vista médico, o senhor me esclareceu aquele dia e eu fiquei bastante convencido. Acho que a sua explicação foi muito boa. E eu não quero entrar nesse mérito, porque eu não tenho conhecimento disso. O que eu achei estranho é que não ficava claro quem movia a ação. E eu entendo que o senhor, naquele dia, tenha dito que os médicos moviam a ação. E agora nós vimos o processo inteiro, não são os médicos.
É a SPDM que move a ação. A titular da ação é a SPDM. Né? É só isso. Direção local, deputado. Movido pelos médicos. E os médicos são coadjuvantes também nesta ação. Os médicos tiram ofendidos pela... Mas não vamos... Acho que o que nós temos, assim, eu entendo, deputado, e concordo com a sua preocupação. Eu acho que houve um sentimento muito forte do hospital, da direção local e dos médicos que atenderam no sentido de ficarem muito incomodados com a fala da mãe. A gente entende a mãe. A mãe está reagindo frente a uma diversidade absurda. Foi um evento que, como eu já falei, do ponto de vista médico, é difícil você... Não houve uma falha do médico, mas qualquer mau resultado é imputado ao médico. Infelizmente, acontece tudo isso. Então, o que nós estamos propugnando agora? É no sentido de encerrarmos essa questão, no sentido de não haver nenhuma ação contra o médico. E posso lhe garantir, afiançar, que não haverá nenhum gasto público do hospital com relação do contrato de gestão com relação a essa ação ou com qualquer outra ação desse tipo. Meu doutor Nassimi, quando eu falo de gasto público, na verdade, não estou falando de um problema ético de vocês, certo? Eu estou falando do processo, certo? Porque o gasto público deve ter sido, o gasto, digamos, não público, deve ter sido muito pequeno, deve ter sido irrisório. Mas não estou falando de problema ético, era uma forma que tinha de questionar. Eu, a partir do momento que eu entrei na história, a pedido de um vereador que é meu amigo lá de Diadema, eu falei para a mãe, eu não concordo com o tipo de crítica que você fez, é uma crítica generalizada, é um jus esperniantes, a SPDM, em vários outros lugares, pode até ter crítica, mas não desse tipo. Então, você, por favor, cesse com isso. Pare com isso dessa forma. Eu não gosto desse tipo de acusação assim, genérica, eu não gosto disso. Eu achei, ou você individualiza a acusação, ou você não fica fazendo coisa genérica, porque nós sabemos muito bem, nós somos adultos, que às vezes pode ter erro, às vezes pode não ter erro. Né? A gente entende o drama familiar, que ela ficou com a filha com um tipo de problema neurológico, tal, etc. Mas tudo bem, eu me dou por satisfeito com relação a esse assunto também. Tá? Com relação aos outros dois, eu já estava esclarecido. Com relação a esse assunto também, muito obrigado. Senhor presidente. Obrigado, doutor. Senhor presidente. Não, excelência, não, deputado Zé Américo. Bom, eu me sinto esclarecido com o texto que foi enviado pelo doutor Ronaldo, pela explicação do doutor Ferraro a respeito do auxílio federal aos hospitais e escola, e com relação ao empréstimo, com a explicação do doutor Ronaldo, me sinto satisfeito, para mim está absolutamente claro. Muito obrigado. Minhas questões. Obrigado, nobre deputado José Américo. Passo a palavra, então, à nobre deputada Janaína Pascoal, que também está inscrita. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas, também os professores, doutores convidados. Antes de fazer o questionamento, eu queria só pedir para o deputado José Américo, da próxima vez, apoiar a minha iniciativa legislativa. Porque quando eu propus que as mulheres pudessem escolher a maneira pela qual queriam e querem ter seus filhos, era justamente esse tipo de problema que eu queria evitar. Porque já vista a imposição do parto normal... Neste caso, você tinha... Janaína, só uma coisinha. Nesse caso em particular, você tinha absoluta razão. Deputado, não é um caso isolado, infelizmente. Essa mãe fez barulho, mas muitas mães caladas, entendeu? Enterram seus filhos e outras carregam seus filhos a vida inteira com paralisia cerebral em decorrência da imposição do parto normal. Então, eu peço encarecidamente ao senhor, eu vou voltar com esse tema na Assembleia, porque eu não desisto. Eu peço que o senhor me apoie, né? Uma vez que o senhor conheceu essa história, porque eu sei que tem certas coisas que a gente só se convence quando conhece na prática, né? E para as mulheres acaba sendo mais fácil de sentir. Então, quero contar com o apoio do senhor, porque eu vou voltar nesse tema. E com relação aos nossos convidados, eu queria aproveitar a presença e a experiência dos professores
Porque tem um ponto que me incomoda, né? E não é especificamente com o Hospital São Paulo ou com a SPDM, mas tem a ver um pouco com o que o professor Ronaldo trouxe, né, nesse nosso diálogo de hoje. Essa semana, um colega deputado subiu à tribuna e trouxe à tona um fato que ele identificou como uma denúncia. Eu vejo como algo, no mínimo, imoral, né? Mas, dada a fala do professor Ronaldo, talvez não seja esse o sentimento que vigore entre as pessoas que atuam nessa seara. O que narrou o colega que subiu à tribuna indignado, e eu compartilho da indignação dele? Que uma determinada Santa Casa remunera os seus dirigentes com salários, prolabores, como queiram chamar, na casa dos 120 mil reais. Né? Então, o colega denunciou que uma determinada Santa Casa desmontou todo o setor de ortopedia, demitiu médicos que tinham salários compatíveis, né, ou até abaixo do mercado, e passou a remunerar os seus dirigentes com 120 mil reais. Por que essa Santa Casa paga essas remunerações? Porque ela acredita, meio na esteira, né, desse raciocínio que o professor Ronaldo trouxe, que no momento em que o dinheiro entra na instituição, que é privada, sob o ponto de vista da natureza jurídica, que esse dinheiro se transforma em dinheiro privado. Eu compreendo o raciocínio jurídico, mas não consigo concordar que seja ético, que seja moral, né? Que uma entidade que vive, né, principalmente de dinheiro público, seja do SUS, seja da Secretaria de Saúde, seja das emendas parlamentares, porque muitas santas casas e até coordenações de santas casas procuram os deputados estaduais e federais pleiteando emendas, que instituições como essas, alicerçadas na tese de que são privadas, possam pagar 120 mil reais para dirigentes, que é praticamente quase 4 vezes o teto constitucional, levando em consideração não o salário do governador, mas o salário dos ministros do Supremo. Então, eu queria entender, né? E aqui eu não estou colocando em xeque a questão do empréstimo, analisei o empréstimo, realmente não consegui perceber assim, uma ilicitude, compreendi a argumentação, mas eu queria entender, né, se no raciocínio dos profissionais que lidam nessa seara, se é algo ético, se é considerado moral uma entidade que vive de dinheiro público, mesmo sendo privada, decidir pagar 100 mil, 120 mil reais para os seus dirigentes. Porque eu entendo firmemente que a Assembleia teria que legislar nessa seara. Se tem um ponto em que eu entendo que nós teríamos que legislar, seria esse. Não digo assim, dizer, olha, que um médico que vai fazer uma cirurgia no cérebro não possa ter uma remuneração diferenciada, não é isso que eu estou dizendo. Mas aqueles dirigentes, né, diretores que cuidam do dia a dia, seja da parte contábil, seja do RH, ganharem 100 mil, 120 mil, me parece um desrespeito, né, com a coisa pública. Mas eu gostaria de ouvi-los para entender se a minha cabeça é que está, vamos dizer assim, fora da realidade, desatualizada. Eu queria ouvi-los. Muito obrigada, senhor presidente. Olha, deputado Janaína, a gente compartilha a indignação de que esse níveis de salário numa empresa pública é absolutamente intolerável. Né? Por exemplo, o meu salário como diretor-presidente ele é regulado por uma lei que tem um limite nem um quinto, nem um sexto desses valores que você mencionou. Então, é absolutamente irregulado. A SPDM, como falei, a gente tem um manual de compliance, né, que a gente utiliza pesquisa sobre salários médios que são pagos no sistema de saúde, tem empresas que fazem exatamente isso. Então, nossos salários absolutamente nem chegam perto desses que você falou aí. Então, assim, é uma das formas que a gente se autorregula,
né? E como nós temos, já colocamos à disposição da própria Receita Federal a nossa lista salarial, sem um nome, né? Porque eu vi uma discussão aqui, a gente coloca, né? Isso tem como legalmente falar, colocar a lista de todos os salários, sem necessariamente colocar o nome de quem recebe esse salário. Isso a gente já faz regularmente. Eu posso garantir que na nossa instituição nós somos muito ciosos disso, né? E eu vou insistir nisso, né? Que esse manual de compliance, daríamos as boas-vindas a regulações, mas é difícil regular salário. Eu acho que regular que as empresas de saúde, né, as organizações sociais, tenham um manual explícito de compliance, né, eu acho que é um antídoto a de ter esse tipo de prática de mandar embora as pessoas e alguém receber super salários. Isso é contra, né, a manutenção do sistema de organização social ou do terceiro setor interagindo com o SUS, né? Então, para nós, isso seria um pecado capital. Eu gostaria só de passar mais um minuto a palavra do Nassim, que recebeu esse tipo de acusação, né, e foi uma acusação absolutamente criminosa, né, de colocar que ele tinha um salário de R$90 mil, e nós conseguimos mostrar na nossa peça de defesa que era absolutamente um crime, né, era uma informação falsa. Eu gostaria que o Nassim, que normalmente passa por esse tipo de acusação regular, mas a gente tem absolutamente como defender. Bom, deputado, eu acho que esse tema que a senhora coloca, ele é um tema recorrente dentro do sistema público. Eu acho que você buscar alguma regulamentação no setor privado, mesmo que público, não lucrativo, me parece um pouco, assim, do ponto de vista, não sou jurista, mas uma certa ingerência na entidade privada. O próprio Supremo, quando fez o julgamento da ADIM em 1923, ele diz que a entidade filantrópica sem fins lucrativos ela é de natureza pública, não se confunde com o Estado e, portanto, os seus salários não podem ser regulados por lei. Isso está descrito lá no voto do Dr. Fux, quando ele faz o seu voto relator da ADIM. Agora, é uma discussão muito difícil. Hoje, você não consegue, com toda a responsabilidade de um diretor de uma unidade de saúde, você pagar um salário do governador, o teto do governador, que hoje é R$23 mil. Porque o médico, ele vai dedicar o seu dia a dia, todo o seu dia, ele responde durante a noite, se tiver alguma intercorrência no hospital, ele tem uma atividade que não... Nós provamos que, se a gente tivesse, em 2004, o salário, o subsídio do governador, que era 12 mil, trazido a valor presente pelas correções do dissídio, hoje seria 33, e não os 23, que é o subsídio do governador. E a entidade filantrópica, ela responde a isso, aos dissídios coletivos, porque ela é uma entidade que contrata via CLT. Então, só para terminar, deputada, eu também queria aproveitar, porque essa coisa é recorrente dentro do sistema. Tanto que essa denúncia anônima e criminosa, porque eles falsificam o documento do Bradesco, faz isso, tenta denegrir a instituição, dizendo que tal diretor, que eu sou contratado CLT, ganha um valor de R$90 mil. O documento ele é fraudado, a conta bancária, nós provamos, o próprio Bradesco declarou que ela é uma conta bancária de outra pessoa, não tem nada a ver comigo. A conta da SPDM é uma conta que foi divulgada para ter aí receber doações durante o Covid, e o valor, é claro que é mentiroso. Então, de todo modo, isso circula no sentido de você denegrir, a meu ver, aí, não é só as direções, mas denegrir também o terceiro setor, denegrir aí as instituições filantrópicas, que tem problema, nós sabemos que tem. Haja visto aí as operações que ocorreram aí. Mas é preciso que a gente acho que tenha uma regulamentação do terceiro setor que você não coíba a iniciativa, mas que é óbvio que você tem que ter alguns limites. E a CPI
me parece que tem cumprido um papel importante para dar alguns limites